É comum, quando falamos com as pessoas, observarmos um certo medo de se expor às fraquezas. No mundo atual, é comum as pessoas não se apresentarem como frágeis, como humildes. Muitas vezes passamos uma imagem nas redes sociais de algo que não vivemos. Passamos para as pessoas à nossa volta uma aparência de felicidade, uma aparência de sermos super poderosos, de sermos muito fortes. Hoje nós falaremos um pouco a respeito do poder da fraqueza, do poder da transparência, da força que gera quando nos apresentamos as pessoas como humildes, como frágeis. Quero convidar você a ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Temos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um dos propósitos da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, como nós já falamos, é acabar com a oposição. Muitos opositores a Paulo, tendo chegado depois da sua saída, começaram a atacar Paulo por diversas razões. E uma das razões que eles atacavam Paulo é que Paulo falava que Paulo era humilde demais, que ele tinha que ter carta de apresentação, ele tinha que se apresentar de uma forma menos frágil, vamos dizer assim. No entanto, Paulo, ao invés de apresentar essas credenciais, ao invés de se expor com orgulho ou com alguma vaidade, talvez, ele se apresenta de uma forma muito frágil. Paulo na carta usa algumas expressões, por exemplo, no capítulo 2, versículo 17, ele fala: falamos com sinceridade. No capítulo 6, versículo 11, ele fala: falamos abertamente. No versículo 30 do capítulo 11, ele fala: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Dessa forma, Paulo queria se apresentar de uma forma franca, de uma forma transparente, para que essa transparência produzisse algo na vida dos irmãos daquela igreja. E com isso, então, ele apresenta uma série de fraquezas. Talvez seja a carta que mais ele fala de si mesmo e de suas fraquezas, e de seus sofrimentos, de suas tribulações. Por exemplo, no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele fala, como nós lemos agora há pouco, que ele fala que muitas vezes ele se sentiu desanimado, ele se sentiu pressionado, mas que
em nenhum momento ele ficava totalmente comprimido, se sentia perplexo, desesperado, abandonado, abatido, destruído. Ele se apresenta de uma forma muito frágil. No capítulo 6, versículos 4 a 10, ele fala de privações, de tristezas, de açoites, de noites sem dormir, de prisões. Também fala no capítulo 11, versículos 23 a 33, fala de açoites novamente, de prisões. Ele fala de um castigo específico judaico, que são os 39 açoites. Na verdade era o 40º menos 1. Ele fala que foi apedrejado uma vez e dado como morto. Ele fala que sofreu um naufrágio, passou fome, passou sede. No capítulo 7, versículos 5 e 7, ele fala uma coisa bem interessante, que ele sofreu na Macedônia conflitos externos e temores internos. E ele chega no capítulo 11, versículo 6, a falar que ele não era um pregador tão eloquente, apesar de ter muito conhecimento. E ele fala dessas fraquezas de uma forma muito franca. Com certeza é a carta que ele mais fala a respeito das suas fraquezas. Então, podemos aprender alguma coisa nessa carta a respeito da transparência. Falando do poder da fraqueza, nós queremos falar hoje a respeito da transparência. A primeira coisa que a transparência produz é ensinamento. A transparência ensina. No capítulo 1, versículo 8, ele fala: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Ele afirma que os coríntios precisavam saber a respeito das dificuldades vividas na Ásia, para que dessa forma eles aprendessem a confiar em Deus. Então a transparência ensina. Quando somos transparentes, nós estamos ensinando a nós mesmos e ensinando outras pessoas a respeito do que nós passamos. A segunda coisa é a transparência abre o coração. No capítulo 6, versículos 3 a 13, você vai ver uma série de dificuldades que ele apresenta, mas ele começa dizendo que afirma que apesar daquelas dificuldades todas, ele não deu motivo para escândalo. A palavra escândalo significa tropeço. Então, apesar dos sofrimentos, ele não fez que ninguém tropeçasse. É como se Paulo estivesse dizendo que através dos sofrimentos vividos por ele e pela sinceridade, como ele apresenta esses sofrimentos, eles deveriam abrir o coração. O coração da igreja de Corinto foi fechado para Paulo por conta dos opositores. Era tanto ataque. Paulo fala em diversos lugares que eles deram ouvidos aos opositores. Uma das coisas que Paulo estava se referindo, que ele não tinha ido para a cidade ainda, para Corinto, é porque se ele chegasse, ele ia chegar com um coração muito triste e muito chateado, porque eles tinham dado ouvido aos opositores. E ele fala então que o coração deles deveria ser aberto para ele. E é como se ele estivesse dizendo: a minha sinceridade, contando os meus sofrimentos, precisa abrir o coração de vocês, assim como o meu coração continua aberto para vocês. A terceira coisa que eu queria falar para vocês: a transparência nos defende. No capítulo 11, versículo 7, Paulo fala: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando gratuitamente o evangelho de Deus? O que Paulo está querendo dizer com isso em Corinto, ele não tinha recebido nada da igreja. Ele trabalhou para ter o seu sustento e serviu a igreja sem receber nada em troca por esse trabalho. E ele diz: será que eu cometi algum pecado fazendo isso? Será que o fato de eu não ter recebido nada de vocês não é algo que tem algum valor que vocês precisam considerar? E ele apresenta essa informação como uma defesa diante dos opositores. E ele diz muitas vezes: olha, essas pessoas que vocês estão dando ouvido, elas estão oprimindo vocês, elas estão abusando da bondade e da caridade de vocês. Ele mostra que elas foram a forma de produzir nos irmãos de Corinto o crescimento do entendimento a respeito do evangelho pregado. Sabe, muitas vezes, quando nós somos transparentes, ao invés
de acharmos que nós estamos nos fragilizando, nós estamos nos defendendo, nos apresentando às pessoas com fragilidade. Muitas vezes isso faz com que as pessoas vejam uma forma diferente ou aquela situação, ou tenham um novo olhar a partir daquela situação. A quarta coisa que eu quero dizer para vocês, que está muito clara nessa carta de Paulo: a transparência nos fortalece. Ele diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. No capítulo 12, ele falando a respeito da dificuldade que ele tinha, que ele chama de espinho da carne, e das vezes que ele tinha pedido ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho dele. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. E aí ele diz, então, que ele se gloriaria alegremente nas fraquezas dele, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. A palavra gloriar significa considerar bom, aprovar. Então ele está dizendo que aprovava a exposição da fragilidade, não só a própria fragilidade, mas a exposição da fragilidade, porque a exposição da fragilidade atrairia o poder de Cristo sobre ele. E ele fala depois, ainda no versículo seguinte, ele fala: quando sou fraco é que sou forte. E uma coisa que eu percebi aqui de uma forma muito clara, que ele não está dizendo só se apresentar como fraco diante de Deus, mas ele está dizendo ali que se apresentando como fraco diante da igreja, aí que ele seria forte. Que ele se apresentando como fraco diante dos opositores, aí é que ele seria forte. Então, meus irmãos, a transparência fortalece, a transparência atrai o poder de Deus, atrai a graça de Deus. Quando nós somos fracos, quando nós nos apresentamos como frágeis, aí é que nós somos fortes. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sido atacada por uma forma de pensar que eu chamo de síndrome do campeão. Tenha ouvido uma palavra dizendo que você tem que ser próspero, você tem que ser bem-sucedido, que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu quero dizer para você: aprenda como Paulo a ser transparente, a ser sincero, porque há poder na fraqueza. Quando você se mostra frágil diante dos irmãos que estão à sua volta, quando você apresenta as fraquezas que você tem, e eu sei que você tem, todos nós temos, você atrai a graça de Deus, você atrai o poder de Deus. Paulo, quando chegou na Macedônia, narrado aqui na carta mesmo, ele disse que sofreu até que Tito chegasse. E Tito trouxe consolo, Tito trouxe a manifestação de Deus através do consolo, trouxe notícias da igreja de Corinto. Sabe, muitas vezes nos apresentar como frágeis, atraímos pessoas para nos consolar, nos abençoar, atraímos a graça de Deus. Então, não se permita achar que você é super-herói, que você é um super-homem, uma super-mulher, uma super-jovem. Lembre-se, todos nós somos carentes da graça de Deus. Paulo nos ensina através dessa carta o poder da transparência. Eu quero abençoar você com a graça do Senhor, com a paz de Jesus, com o amor de Jesus manifesto lá na cruz, com o companheirismo e com a intimidade do Espírito Santo de Deus, para que você seja forte na fraqueza, para que você seja sincero e para que as pessoas que estão à sua volta sejam verdadeiros apoiadores da sua vida, apoiadores no seu ministério. Então é isso. Continue acompanhando o nosso canal. No próximo episódio teremos novidades. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti.